Quer ter um aspirador residencial trabalhando de forma profissional na tua marcenaria, seja ela num salão ou a partir de casa, como você pode ter uma metodologia de trabalho hoje, que trabalha numa garagem, faz todos os móveis de uma casa inteira, e você consegue o quê? Ter uma sucção de pó eficiente. Para isso você vai precisar do quê? De um aspirador residencial básico. A gente tem vários modelos que pode ser útil. E a gente vai precisar de um ciclone para armazenar o excesso do pó antes de chegar nesse aspirador, aumentando assim a sua capacidade de sucção por muito mais tempo e com eficiência boa e fácil de fazer a troca do reservatório da sujeira que fica ali. E aí é o que eu vou te mostrar agora. Aqui eu já tenho instalados os meus, eu fiz 2 nesse vídeo, e vou te mostrar como que a gente faz ele passo a passo, bem detalhado. Vou te passar algumas opções a mais que você pode fazer nele, vou te passar alguns detalhes que às vezes envolvem ali riscos dele estragar, né? Metodologias que você pode ampliar, por que usar o ciclone desse jeito e não com reservatório extra. Muitas coisas você vai ver tudo nesse vídeo que visa te ajudar a ter a marcenaria mais limpa. Por exemplo, com a SP6000 ou na Tupi eu nem faço quase sujeira ao redor. Com uma meia esquadria, igual eu tenho aqui, ó, esse balcão super legal que eu uso com a minha meia esquadria, com o sistema aqui dentro mesmo, eu tenho o meu reservatório extra com aspirador. Essa estrutura eu uso em qualquer lugar, travo as rodonas e faço os cortes com pouquíssimo pó mesmo, que sai quase nada para fora. E é o que a gente vai ver agora nesse vídeo. Vamos lá! Vamos então agora fazer o nosso ciclone para colocar no aspirador. E o que a gente vai precisar então para fazer esse ciclone? Somente um restaura tudo. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde você tem esses materiais, onde você pode comprar inclusive pelo Mercado Livre aí, tá? É um item, assim, é o item mais caro que nós temos aqui, só que você vai usar bem pouquinho. E é um item que vale para muita coisa, para marcenaria, para você ajeitar alguma coisinha aqui e ali, reparar alguma coisa de casa. É um item bem bacana. Então eu vou deixar aí embaixo. Eu estou usando esse modelo aqui, que funcionou muito bem, eu já fiz testes. Eu vou usar um cotovelo aqui, apenas isso, de esgoto, um joelho, né, de 90, tá até com a etiqueta aqui ainda, de 40. 90 com 40 o buraco dele aqui. Um item muito baratinho, paguei 90 centavos nesse item aqui, bem baratinho. E uma tampa aqui para a gente colocar de 100 milímetros de esgoto. Somente isso. Essa é a parte que a gente vai adicionar ao nosso galão de água. Esse é um galão de água que venceu, pela data dele já está vencido, dia 24, 2024. Então eu vou aproveitar sem custo nenhum. Aliás, o outro também foi isso. Às vezes você consegue esse material aí de graça quando ele vence, né? Então, às vezes onde você compra, troca, um galão que é muito bacana. A gente tem como usá-lo sem nenhum problema. Por mais que está vencido, isso não vai alterar em nada, né? Aqui então é só por causa de usar com água. Então esses itens aqui que eu vou deixar de lado, que a gente já vai usar. A gente tem uma outra questão. Quando a gente compra o aspirador de pó, no caso aqui eu tenho esse cárter, né, que a gente viu aqui. Esse cárter é muito bom e ele vem o quê? Com esses prolongadores. Basicamente, vem 2 em cada aspirador. Eu tenho vários aspiradores desses modelos. Eu tenho um cárter desse, tenho um menor de 300. Tem um outro modelo, TN20. A gente pode falar mais sobre aspiradores, qual que é mais vantajoso aqui nos próximos vídeos, se você quiser. Até te mostro a diferença de sucção usando ele. Se você quiser, deixa aqui nos comentários para mim, se você quer ver o comparativo de vários aspiradores que eu tenho aqui, tá bom? Eu posso estar te mostrando aí. Só deixa os comentários aqui para mim saber realmente se isso é fundamental para vocês, saber quantas pessoas isso vai ajudar. Se tem uma pessoa ou 2, é diferente de ter várias pessoas, para a gente priorizando os vídeos que vão te ajudar. Bom, o que eu fiz? Eu tenho esse prolongador. Eu vou usá-lo para complementar aqui. Então eu vou estragar ele, entre aspas, a gente vai fazer um complemento aqui. Como ele é para marcenaria, a gente não usa, tá? Se você já tiver cortado algum aí, também, a gente tem essa questão aqui, olha. Esse daqui é sobras dos outros, eu poderia usá-lo, por quê? Esse daqui é uma das partes de trás. Então uma parte é grossa, é larga, aliás, um buraco maior, e a outra é menor, ou seja, eles se encaixam, como você vê aqui. Então, o outro lado é o bocal maior. O que eu posso fazer é, esse outro aqui está quase querendo entrar. Então, se você já tem isso daqui, uma forma muito fácil é você pegar uma lixadeira, né? É uma das formas. Uma lixadeirinha de mão, por exemplo, vir aqui, ó, e lixar ele
você consegue fazer ele funcionar normal. Igual, por exemplo, eu fiz aqui, ó. Esse daqui é um deles, é um pedacinho desses, eu lixei, coloquei aqui nessa mangueira, porque ela é uma mangueira bem flexível. E agora eu consigo, né, colocá-lo aqui, ó, também de forma tranquila. Então, eu aproveito esses itens. E se for alguma parte que já está quase grosso o suficiente para entrar, igual aqui, ó, está quase o suficiente. Se você esquentar no fogo e tentando fazer isso daqui, ó, dessa forma aqui, ele vai enlarguecendo e você consegue também enlarguecê-lo. Então a gente consegue reaproveitar se você já tiver algum desses itens aí rodando. Bom, é algumas dicas que podem te fazer economizar um pouco de dinheiro, em vez de falar, poxa, não tem um desse mais, eu perdi, ou já estraguei, o que eu faço? Eu não vou precisar desses daqui, porque eu vou fazer um novinho para você acompanhar com um novo, que eu acho que é mais fácil para você. Aqui, o que eu vou fazer? Importante, esse galão, vamos passo a passo. O importante é ficar bem detalhado. O que eu vou fazer? É fazer um corte aqui, porque eu não quero esse complemento todo. Eu poderia usá-lo, Adams? Sim. Se você quiser só tirar a tampa, né, e usar aqui, dá. Só que o meu desejo é que isso daqui fique o mais compacto possível para caber dentro dos balcões que eu uso. Você vai ver ele operando, né? Então, por isso eu vou vir aqui, ó, e vou cortar aqui, tá? Onde que eu vou cortar? Posso até tirar essa tampa aqui para te mostrar um pouquinho melhor? Porque a gente pode ter vários pontos aqui, né? Então, aqui a gente tem várias questões. Eu vou encostar para o lado de dentro aqui, ó. Posso encostar aqui para dar o acabamento. Observa bem. Se você prender o galão, vai ser melhor, né? Então a gente vai só cortar aqui, ó. Prontinho, bem tranquilo. Vou pegar uma lixinha para ir tirando essas barbas que vai ficando aqui, né? E outra coisa, quando a gente pega aqui do jeito que ele tá, se você pegar aqui dentro e passar uma lixa, ele tem maior aderência da colagem que a gente vai fazer. Pronto, essa parte aqui já está pronta. Agora a gente tem que ter um outro furo aqui de lado, só que para isso a gente vai pegar um modelo, e o modelo é o nosso próprio caninho que já tem aqui prolongador. Eu vou colocar aqui, vou prendê-lo e vou escolher um tamanho. Qual o tamanho, Adas? Lembre que a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar esse nosso aspirador e vai colocar aqui em cima, aliás, de lado, porque eu quero diminuir a altura. Poderia colocar de pé? Sim, mas é por isso que eu estou usando esse cotovelo. A gente vai usá-lo aqui para ficar em diagonal. Somente por isso. Se você quiser por cima, você já pode prender o caninho direto de pé. Você não precisa dessa peça aqui, tá? Então eu vou colocar o meu de lado. Só que a gente vai ter também a parte que vai para a máquina, ela vai vir de lado aqui. Você não deve colocá-lo de forma reta, em hipótese alguma, essa outra peça que a gente vai aqui. Qual é a forma correta para a gente colocá-lo, então, Adas? De pé, deitado 90 graus, 45, meio termo a 60, um pouquinho mais inclinado. Então, de 45 a 60 foi o que comportou melhor, então, aqui no diâmetro. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar que se eu vou incliná-lo, e aqui tem que ser o bocal. Qual bocal? O bocal que nós temos que ter aqui, você não pode inverter. Então, aqui vai ter um bocal grosso e aqui um fino. Se a gente vai puxar o aspirador aqui por cima, tá? Aqui é um bocal fino, que é o do aspirador sempre, que é aonde que está puxando, ele vai sempre vindo um bocal grande. Então, o bocal grande vai ficar aqui e o fino em cima. E a mesma coisa o quê? Se aqui vai vir o grande, aqui vai vir o bocal pequeno, tá? Então, essa é uma grande diferença que a gente tem que lembrar. Então, aqui vai ficar o bocal pequenininho. Então, a gente tem que lembrar que como a gente tem que ter um diagonal, e eu tenho que ter um bocal pequeno aqui, ao ponto desse pequeno ser o suficiente para entrar até o fundo de algum local, por exemplo. Ó, vou pegar o outro aqui que a gente tem prolongador. Ele vai entrar aqui, então ele vai entrar essa quantidade. Eu tenho que fazer uma marcação aqui, sobrando, né, óbvio, porque eu não quero sofrer. Então, daqui, dessa medida que a gente marcar, para lá, tem que ter pelo menos a mesma quantidade que a gente tem do diâmetro aqui, para dar 45 graus, ou até mais. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa largura, eu tenho que ter para lá pelo menos
esse comprimento a mais. Então eu vou fazer um risco aqui até passando um pouco mais. E aí o que eu tenho agora? Eu tenho ponto de corte. Eu vou colocá-lo aqui. Prendi, vou pegar as nossas serrinhas. Vou lembrar que o primeiro ponto e o segundo ponto, ele vai estar em diagonal. Então vou até puxar mais para fora aqui, ó. Cuidado de não apertar muito e quebrar aqui, senão você vai perder o material. É aqui, aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, bastante diagonal, mais do que 45, eu vou tentar colocar. Com a mão firme, retinho, a gente vai cortando de leve aqui, ó. Trabalho tranquilo. Mesma coisa, eu vou retirar um pouquinho da resbarba. Tanto por fora quanto por dentro. Observa que agora a gente tem aqui, ó, como que a gente vai colocar. E aí é onde que eu vou riscar agora o local que a gente vai fazer a colocação aqui no galão, que é um dos mistérios do galão, é o posicionamento. Então o que eu tenho que lembrar aqui? Observa bem que aqui a gente puxa e aqui a sujeira está entrando por aqui, certo? Se eu colocar bem na beiradinha e ao mesmo tempo não fazer isso, ó, se eu fizer isso, onde que a sujeira vai? Ela vai tentar ir reto e jogar mais para dentro. Consegue observar? Quanto mais para lá assim eu colocar, mais para cá ele vai jogar. Se eu colocasse aqui, ele iria fazer um fluxo direto por dentro. Então, se eu colocar ao contrário, jogando a sujeira vindo aqui, batendo, ela vai querer andar pela beirada, porque ela tende a querer caminho reto, então ela vai jogar para baixo e ao mesmo tempo jogar para a beirada de fora do galão. Então, essa é a minha intenção, para que aqui olhando em questão do galão, como você pode perceber, ó, eu não estou jogando ele só paralelo, eu estou jogando ele um pouquinho mais para dentro. E aí você vai ver o tanto que ele acomoda legal. Aqui eu tenho o caminho, né? Se a gente deixasse isso daqui muito curto, ele atrapalha um pouquinho nessa questão do caminho, por isso que a gente não faz isso. Vou colocar ele fixo aqui, não vou pegar ponto de costura para não atrapalhar, vou pegar um ponto livre. Tá legal aqui. Aqui a gente tem uma sobressalência, né? Olha só, vou colocar aqui e vou fazer uma demarcação. Bem na beiradinha, certinho, porque ela é a nossa referência de corte. E eu não consigo ter os dois lados ao mesmo tempo. Então eu vou virar aqui um pouquinho, ó, tentar ajeitar o ponto, só para mim riscar a ponta de lá. E aí eu vou começar agora a cortar o quê? Cortar mais por dentro do que por fora, para não ter perigo de passar muito, né? Para isso, como que a gente faz o corte aqui? Usando uma tico-tico, eu vou fazer um furo aqui, ó, para colocar a broca. Para facilitar a colocação da broca, vou até fazer mais para facilitar a colocação da serra, né? E aí eu vou pegar uma serrinha fininha, sem dentes muito fortes, senão vai bater muito, e vou vir aqui e vou tentar fazer o corte de leve. Pode mudar a velocidade, se você tiver uma máquina de velocidade, né? Vê aí o que sente melhor. Provavelmente vai ser legal você trabalhar em baixa velocidade, a minha não tem como controlar a velocidade, e sem o avanço que a gente tem da serra, tá? Se você colocar para avançar, ela vai bater muito. Então, geralmente essa é a melhor configuração. Nota que quando a gente corta, às vezes ele vai colando de novo porque esquentou. Por isso que eu falo em baixa rotação, ele vai esquentar menos. E aí, óbvio, a gente vai agora aumentar isso daqui de acordo com a demanda. E olha só, a gente coloca aqui, ó, encostou. O que eu quero? Eu quero que ele não tenha obstáculo nenhum aqui dentro. Então eu tenho que deixar eu quero deixar esse caninho praticamente por dentro nessa região que a gente tem aqui, ó. Então, se aqui na região a gente estiver por dentro, ó, e fio lá dentro, tá? Eu acho que eu não quero ter nenhuma coisa atrapalhando. Eu poderia colocar por cima? Poderia, mas eu sinto que se eu colocar por dentro eu vou ter um pouquinho mais de firmeza. Agora, uma coisa também que é legal, se você tiver aí, para facilitar, você pode fazer na mão também, mas se você tiver uma lixinha,
que caiba aqui dentro, desse tipo, você consegue tirar algumas dessas barbas que ficam atrapalhando ali, né? E deixar mais redondinho. Eu gosto de dar uma lixadinha aqui por fora, nessa região, para aumentar a aderência e tirar qualquer produto, porque a gente vai colar essa região. Tanto por dentro quanto por fora, é legal a gente fazer essa lixa. Tá aí, do meu ponto de vista já tá legal, bem legal. Se eu quiser deitar mais esse item aqui, eu tenho que abrir mais aqui na frente, né? Vou até abrir um pouquinho só aqui. Tá aí. Agora ficou legal, ó. Sentou muito bem. Então essa parte também já está pronta. Outra coisa que a gente vai fazer é aqui embaixo uma abertura para a gente remover a poeira lá dentro, né? Então o que eu vou usar? Eu vou usar esse cano aqui, esse tampa de cano, né? Vou fazer um risco aqui. E do mesmo jeito que a gente fez, a gente vai fazer um furo aqui e cortar com a nossa tico-tico. Ah, mas por que você faz mais furos? Porque conforme eu vou cortando, eu posso ir soltando algumas partes ali. Eu acho que é legal. Já vai soltando bem. Não fica enroscando. Se eu quiser tirar a máquina, já está no ponto legal, né? Olha só. Minha sugestão é não tire mais do que a medida, ou seja, corte por dentro e deixe, depois você vai tirando o restante, porque se ficar largo, depois você não tem como, né, resolver de forma simples. Tá aí, tiramos. Agora a mesma coisa, a gente vai dar uma lixada, mas antes eu vou olhar se não está muito largo já, né? Tá bem apertado, então eu vou ter que tirar bastante. Vou pegar uma outra dessa daqui maior. Pegar peças dessas daqui, tiver aí sempre, é legal para algumas finalidades, ter vários tamanhos. Se eu tivesse maior, melhor ainda. Acelera o nosso processo, né? Se torna rápido. Nada que... Não que você não consiga fazer aí tirando mais com a tico-tico. Só vai demorar mais, mas vai para fazer normal. Aliás, se for muita quantidade, provavelmente vai precisar. E a gente consegue olhar a linha que nós fizemos, né? Então, fica bem fácil. Olhando se é algum ponto específico. E chegando aos poucos, senão a gente passar, vai ficar um pouco ruim. Tá aí. Perfeito, ó. Entra bem firme e quando eu precisar tirar, tá até muito duro. Vou tirar um pouquinho mais.
Porque não tem que ser tão apertado, porque ele já faz o trabalho de sucção, tá? Tá legal agora. Um pouquinho mais aí. Agora tá suave. Para tirar tá bom. Bom, temos isso agora pronto. Essa parte de baixo ela já tá finalizada, tá? A gente não tem que fazer mais nada nessa parte dela. O que a gente vai fazer agora é só colar. E para colar não tem muito segredo. Eu vou pegar aqui um materialzinho só para me sujar, tá? Vou pegar o Restaura Tudo, que eu já usei, já fiz outros, ó. E você pode ver que ele tá bem cheio ainda. Usei quase nada. Tirei o pó. Aqui já tá lixadinho, tá sem resbarbas. Ah, aliás, faltou a gente lixar o caninho. Esse caninho aqui, ó, é interessante a gente dar uma lixada também, para ele ter aquela pegada. E outra coisa que é legal a gente fazer é passar um thinner de limpeza aí da marcenaria. Porque a poeira faz com que não dê aderência. Então, essa é a intenção. Tanto ali quanto aqui dentro. Pronto. Agora, a mesma quantidade a gente vai colocar de cada ingrediente desses, ó. Coloquei um desse. Coloca lado a lado que fica fácil de você ter uma percepção. Sem ter que nem pesar nada, tá? Parece que está relativamente igual. Agora é só misturar, ó. Para que ela fique bem homogênea. Observa os movimentos que a gente sempre está apertando com bastante força para que tire tudo que está na espátula ali dentro, né? Que tenha uma cor só, ela tem que ficar bem misturadinha. Agora, do jeito que está, a peça principal que nós temos que fixar, que é essa daqui, a gente vai simplesmente colocá-la aqui e passar esse material ali, mas tem que deixar já no jeito certinho. Então, o que você pode fazer? Colocar um pouquinho aqui. Opa, derrubei lá dentro. Vou dar uma sujadinha lá por dentro. O ideal é fazer com uma luva, tá? Agora, ó, vou colocar aqui dentro. Vou encostar até o ponto certinho. Beleza, encostei. Agora, ó, tô empurrando para baixo aqui, ó. Aqui. Tô empurrando para lá. E vou colocar do jeito que tá aqui. Eu vou dar uma empurradinha com o dedo, mas o ideal, né? Nunca é isso daqui, mas é a habilidade de mania de marceneiro e de artesão, que sempre fui. Aí a gente vai mexendo muito com a mão, né? Fica para nós igual plástica, né? Observa que a gente tem que deixar um calombinho aqui, né? Uma questão alta e passar um pouco distante para que tenha uma boa parte de aderência e ao mesmo tempo tenha bastante massa dessas aqui e ali. E lembrando de pegar em todas as regiões, né? Ali por baixo mesmo, ó, quanto mais deitada a gente faz, mais difícil é de chegar. Então por isso que eu falo, a gente
na média aí de 45, um pouquinho mais até 60, para que o vento jogue para baixo e a gente consiga também trabalhar ali dentro, né? Aí essa região tá legal. Posso olhar lá dentro se tá tudo certo, em ordem? Tá tudo certo. Então nem vou mexer lá, vou deixar secar bem. Se eu precisar colocar mais pro lado de dentro, é mais fácil você deixar secar aqui. Se eu precisar deixar secar mais, mexer lá dentro, colocar mais massa pro lado de dentro, eu acabo correndo o risco de mexer. Então eu prefiro deixar secar aqui para depois fazer lá dentro se precisar de algum reparo. Agora aqui a gente acabou esquecendo de colocar o quê? O caninho. Esse daqui eu acabei esquecendo de prepará-lo antes com você. Que seria pegar essa peça aqui, tá? E cortar uma ponta dela, que é a parte de fora. Vamos tirar essa massa do dedo aqui. O paninho aqui com o thinner ele vai tirar bem, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Eu já li o rótulo, já vi o que pode, não pode. Não deveria, né? Mas ter feito assim, mas ele sai bem, já fiz os testes. Bom, vamos lá. Mas pode agredindo, né, a tua mão. Aqui a gente tem o quê? O aspirador, olha só que interessante. O aspirador, ele tem essa região aqui, que ele vem na ponta. Então eu vou cortar o quê? A mesma quantidade que a gente tem aqui, pelo menos, e um pouquinho, praticamente a mesma quantidade. Vamos lá, mesma quantidade que a gente tem ali. Não pode ser menos, isso não pode. Pode ser um pouquinho mais ou igual. Vou tirar a resbarba do mesmo jeito. E lixar ao redor aqui. Vou passar um thinner para limpar. E essa peça aqui, ela vai ser colocada aqui, ó. E agora aqui embaixo a gente vai colocar mais um pouquinho dessa peça que dê para ajudar aqui nessa região, só para servir de cálcio ali dentro. Então eu vou cortar um tanto aqui, ó, um tanto legal. Praticamente isso daqui tá legal. Mesma coisa, tirando resbarba sempre. Do jeito que está aqui, ele vai aqui. Então, vamos lá. Colocar a massa. Por que essa massadas? Porque ela cola nesse tipo de material, tá? Não é qualquer massa que a gente cola aqui. Coloquei girando para ele acomodar toda a região. Tiro o excesso aqui e vou passar para cá, ó. E a mesma coisa aqui, só não esquece, não acaba errando o lado, né? Posso colocar lá dentro. Na regiãozinha aqui para ficar bem firme. E agora eu vou colocar lá. Girando para ela entrar bem. Foi legal. Vou pegar esse excesso aqui e colocar aqui na beiradinha. Poderia não ter colocado nada aqui, né, para ficar bem limpinho, mas acabo preferindo o reforço do que. Essa peça aqui eu não precisava ter colado se eu quisesse ficar girando. Agora, você tem que lembrar o quê? Os canos, aonde vai vir? Os dois estão na mesma região? Ou seja, os dois vão vir pelo mesmo lado? Eu prefiro deixar assim. Ah, e aliás, você pode colocar aqui dentro um reforço também. Se tiver mais massa aqui, ó, preenchê-lo aqui já vai ajudar na distribuição. Porque se tiver bem aderido, eles grudam muito bem. Aderiu bem ali, ó. Aderi aqui. Vou girando. Gosto de girar assim, que eu acho que absorve melhor. E vou deixar ambos para a mesma região aqui. Os caninhos vão sair para cá. Olha o tanto que sobrou aqui ainda. Pronto. Do jeito que está aqui, conferindo os caninhos, só deixar secar. Agora o segredo é esse.
Secagem, na embalagem fala 4 horas, eu deixei bem mais porque eu senti que demorou bem mais ao toque. Vai depender da umidade, calor do local, né? Então, praticamente, provavelmente, vamos ver aqui, eu te falo depois quanto tempo eu vou estar esperando. Mas na outra peça minha deu em torno de 7 horas para mim poder dar o acabamento, tá? Aí a gente faz os testes junto. Vamos lá, então. Estou aqui, então, com o produto agora que secou e agora são 4h40 da tarde. A gente tinha largado aqui, era por volta da 12h30. Para você ter uma ideia, tá bem rígido. Há 1 hora mais ou menos eu já senti uma firmeza para lixar, mas eu quis esperar um pouquinho. O que eu posso fazer agora? Basicamente é a gente dar uma lixada, ó. Se a gente vir aqui nesse material e quiser, isso daqui se você quiser, quer tirar o excesso, algumas pontinhas que ficam mais altas, quer dar aquela aperfeiçoada, só passar uma lixa. Você pode fazer isso de forma simples, com a mão, pode pegar aí uma lixinha, né, uma lixadeira, por exemplo, aqui eu coloquei uma lixa 150, ó, mais fácil e rápido. Aqui eu não vou ter como passar a máquina, então eu já vou deixar ela até de lado aqui. Vou só tirar algum localzinho que tiver uma peça alta. Porque às vezes fica alguma pontinha e essa pontinha até machuca a gente, tá? Ela fica uma massa plástica, dura que nem um vidro mesmo. Bom, feito isso, posso fazer uma limpeza. E para ficar mais bonitinho esse produto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pintada nele. Vou escolher tampar a parte de cima. Eu não quero pintar a parte de baixo porque eu quero ver, né, como que tá lá dentro. Então é só isso. E para ficar uma decoraçãozinha legal, também vou colocar aqui. E outra parte que eu não vou pintar, né, é o local que a gente vai colocar o caninho aqui. Aqui em cima, como o caninho vai por dentro, também não tem problema. Para isso eu vou usar uma tinta spray, uso Premium, ela funciona muito bem, ó, o Premium preto fosco, é a cor que eu escolhi, e é uma questão de escolha tua mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ixi, deixei passar aqui para baixo. Podia ter colocado um plástico aqui, né? Deixa eu colocar esse plástico aqui. Pronto, vou deixar secar, vou colocar uma pecinha aqui para aproveitar deixar secar, né? Porque eu fiz ela de uma vez os dois lados, tá aí. Na hora que tiver sequinho aqui a gente já vai pro teste. Bom, agora que secou esse material, olha só. A gente vai tirar aqui. Vamos soltar essa fita crepe. Bom, assim ficou. O que a gente pode fazer? Colocar agora a tampa. Tá aí o nosso ciclone. Vamos testar? Para testar, o que eu vou fazer com você? Eu vou pegar meu aspirador Carter. Eu até lavei, olha só, o filtro dele. Deixei ele bem limpinho. E para te mostrar, olha só, limpinho lá dentro.
Vamos colocar aqui o filtro. Eu tenho um outro filtro aqui dentro e do jeito que ele tá, eu vou pegar uma mangueira. Eu tenho a mangueira original dele, tá? Que tá aqui. E eu tenho também uma outra mangueira menor um pouquinho, tá aqui do lado. Essa outra mangueirinha, a única diferença é que ela é um pouco menor. Eu gosto dela porque ela é flexível e é a mesma entrada, porque ela é de outros aspiradores de pó da Carter que eu tenho aqui também. Se nós pegarmos aqui, ó, vou deixar ele no chão, para não ter perigo de cair, vamos ver se dá o comprimento. Não ficou bom o comprimento. Vamos colocar a mangueira mais comprida. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar ele aqui, né? Já estou até confundindo os lados. Olha que bacana, né? Agora, aqui é onde vai a mangueira. Deixa eu jogar ele para cá. É onde vai a mangueira que a gente vai puxar o pó. Para a gente puxar esse pó, a gente pode pegar uma mangueira, uma extensão. Eu vou pegar a minha mangueira daqui da SP6000 mesmo. Observa que eu tenho sempre, né, mangueiras que elas são como fio de extensão. Ela sempre vai ter um lado que é um bocal do maior, igual aqui, e um bocal menor, igual aqui. Então, a gente sempre vai conseguir fazer essa conjunção total. E para ficar de pé, lógico, a mangueira aqui ela está pesando o lado, né? Eu vou prender ela aqui só para não ficar caindo. E qual o cuidado que nós temos que ter com esse ciclone? Acho que igual com qualquer um outro, né, que a gente for comprar de plástico, é o material cair no chão, quebrou. Então, a gente tem que ter essa cautela. Vamos ver se eu coloco de um jeito aqui para que você consiga ver tranquilo aqui. Os dois pesando para o mesmo lado, eles têm essa desvantagem, né, de querer cair. Se a gente coloca um para cada lado, ele divide um pouquinho o peso. Provavelmente, você não vai conseguir ver tão bem aí, né, lá dentro. A gente não vai conseguir ter uma boa visão. Mas vamos pegar e jogar um pouco de pó aqui. Esse pote está bem velho. A gente tem um pó bem sujo aqui. Com muita folha, inclusive, cascalhos, que vem daquela região. Olha a quantidade. É pó de lixadeira também. Tá um pó bem intenso mesmo. Vou tentar posicionar de um jeito aqui que você consiga ver. Olha só, a gente tem muita folha. Tem cavaco aqui que não devia ter, né? A gente tem, olha que só, metal aqui dentro. A gente está com um pó bem pesado. Vou tentar tirar algumas coisas, ó, metal, ferro, porque ele foi puxado com o meu coletor de pó pesado que a gente tem aqui de um CV de boca de 100 para fazer a limpeza, então, do nosso local lá do fundo. Por isso que tá bem pesado assim. Agora eu vou fazer um teste, vou ligar o meu aspirador aqui e vamos experimentar então. Vou segurar ele aqui para não ter perigo de cair. O cuidado que a gente tem que ter muito grande. Não tampar. Se a gente tampar, a gente pode estourar, ó. Tá vendo? O movimento, ele tenta se puxar todo. Puxei muito de uma vez, é capaz dele passar direto. Mas o normal da parafusadeira é a gente puxar assim, ó, de menos, né? Ela nunca vai, na hora de fazer um furo, na hora de fazer um corte, né? Ele não vai puxar de uma vez. Mas a intensidade de puxar é muito forte que tá aqui, gente. Isso daqui que tem que tomar cuidado, ó. Entupiu, pode fazer o quê? Pode fazer estourar. Sucção. Consegue perceber que a gente tem material rodando aqui dentro, ó?
O material está circulando. Ó, vou tirar aqui pra gente ver o que é. Tá puxando aqui. O mesmo poder de sucção. Bem forte. Vamos ver o que aconteceu? Do jeito que a gente tem aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Tem bastante sujeira aqui dentro. Olha só. Tá vendo? Tampadinho. Agora vamos ver o que aconteceu com o aspirador. Se ele encheu ou não. Tantararam. Olha só. Vamos ver quanto que a gente tem de poeira. Lembrando que a gente puxou muito, ó. Tem um pouco de sujeira lá dentro, mas bem pouco. Ó. Passou realmente o pozinho mais fininho, bem fininho. Pode ser que tenha vindo muito na hora que a gente juntou uma grande quantidade. Porque, veja bem, em menos de um minuto, quanto que a gente puxou de pó, né? A gente nunca vai fazer isso. Então, realmente, ó, a gente tem aqui dentro como tirar esse material, como que a gente limpa. Olha só. Ele fica meio sujinho aí, porque as beiradinhas sempre vai ficar com um pouquinho de sujeira, por causa dessa área que a gente tem rebaixada aqui. Mas na hora de fazer a limpeza, você fez isso daqui, dentro de um lixo, um saco de lixo, depende de como você trabalha, né? Olha só, que bacana. Tá tudo aqui o pó de novo. Então, quanto que a gente não deixou de mandar para lá? Agora vamos instalar onde que eu quero instalar ele. Aqui dentro desse carrinho que eu gosto bastante, é onde eu pretendo colocar. Aqui dentro, então, é onde que eu quero colocar. Eu já tenho um local aqui da tomada onde eu vou colocar para o aspirador. Aqui em cima, como você pode ver, é onde fica a minha meia esquadria. Então, eu tenho aqui fora uma tomada, que eu ligo a meia esquadria automaticamente por aqui. Eu gosto de jogar o excesso do fio da minha meia esquadria lá para dentro. E aqui em cima eu tenho uma tomada. Esse aspirador pode ir aqui para dentro. A mangueirinha mais curta é para isso, porque aqui dentro não preciso de tanto, né? Tanta coisa aqui, tem espaço. Aqui não cabe ele, então eu vou ter que pegar e arrancar essas rodinhas. Só que como eu tenho um outro modelo de aspirador também, eu vou usar o outro. Veja só esse modelinho aqui. Eu vou colocar ele aqui dentro. Esse fio aqui ele vai sair para cá. E vai ligar numa tomada que a gente tem lá dentro já. Agora a mangueira a gente vai jogar aqui para fora. Vamos passar o cabo lá para dentro. A mangueira. Aqui dentro tá pronto.
Essa é a minha pretensão, colocá-lo aqui. Vamos ver se vai fechar. Deu certo. Agora, aqui na parte de trás, eu vou fazer a emenda aqui atrás. Eu coloco apenas agora essa região aqui, a gente tem a tomada, que liga a máquina de cima e o aspirador de baixo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra tomada extra sobrando aqui para ligar alguma coisa. Isso daqui vai direto na tomada. Olha só, carrinho bacana de uso. Tá vendo? Tá ligando. Vamos ligar o aspirador aqui embaixo. Tá ligado. A máquina não liga. Ó, se eu não ligar o aspirador embaixo, a máquina não liga. Vamos deixar aqui para você conseguir ver lá dentro. Vamos ver. Se eu for pegar aqui, ó, e ligar, não vai. O aspirador não tá ligado. Eu ligo o botão aqui, ligou o aspirador, a máquina funciona. Então vamos fazer uns cortes aqui, ó. Observa que a gente tem lá dentro material girando. Lá embaixo você percebe isso. E aqui em cima, quando eu faço o corte, ela não tem uma presilha boa. Então é legal se a gente tiver uma tampada melhor aqui. Mas olha. Boa parte está indo para dentro. A gente tem uma boa sucção aqui acontecendo. Aqui nessa máquina em si, eu sempre tive o hábito de ter uma sobreposição aqui, que eu uso acrílico. Eu coloco um acrílico aqui, certinho com ela baixada, e prendo com fitas dupla face. Aliás, fitas largas de embalagem de mercadoria, né? Tipo Durex, largo, funciona muito bem. Ele para de jogar o pó para lá. E a ideia é essa. Aqui, a minha ideia é ter esse balcão, com exceção de que eu tenho que acomodar ele melhor aqui dentro. Aí, portátil, fácil de usar, aonde eu levo e guardo no cantinho a minha máquina pronta para fazer o trabalho. E aqui, o legal é, se eu for levar no cliente, eu só desconecto aqui, pego a tomada aqui em cima mesmo e já posso levar para o cliente. E só compartilhando com você, além dali de dentro, ó, eu já tinha feito outro, eu uso aqui, tá? Esse daqui é um outro equipamento que eu tenho que eu uso aqui, com outro aspirador, que eu falei menor, esse é menor, tá? E foi o primeiro teste que eu fiz que deu certo. Muito show. Esse daqui ainda não está conectado a algumas partes, ó. Tá fácil de soltar, mas funcionou show de bola. Resolvi incrementar um detalhinho aqui pra gente, para facilitar. Não ficar caindo as coisas, não ficar atrapalhando, né? O que eu vou fazer aqui é achar o centro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma régua aqui, um esquadro, vou achar o centro, aproximadamente, só para mim não ficar com os pezinhos muito fora, né? Aliás, poderia colocar esse daqui aqui, ó. Fica mais fácil. A gente já tem a demarcação do próprio galão. Ah, mas aí vai ficar muito baixo aqui. Então vamos fazer o contrário. Vamos colocar assim. Vou fazer a olho aqui, porque os pezinhos são longos. Eu vou pegar esses pezinhos aqui que eu cortei, que é um pezinho de MDF, somente fiz um corte na tico-tico. Vou colocar um pouquinho dessa pasta aqui embaixo desse material e vou colocar aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui. Ah, aliás, coloquei errado. Era aqui. Deixa secar. Agora que a gente já deixou secando esse material, é só pintar, né?
Vou tirar um pouquinho de alguma resbarba que tiver aqui, posso tirar. Posso, se quisesse, fazer uma lixa, mas do jeito que tá aqui, na verdade, eu vou fazer isso. Só enrolei essa fita crepe aqui para deixar livre essa parte transparente, né? Poderia pintar essa peça aqui também, mas eu vou deixar ela assim mesmo, branca. Vai que eu posso usar ela em outro lugar depois. Só deixar secando. Bom, acabamos aqui então de deixar secando. Vamos remover aqui, né, o excesso. De fita que ficou. Tampar aqui. E olha só como ficou. Ficou legal, né? E agora, do jeito que tá aqui, a gente tem os pezinhos para não ficar tombando igual tava ficando, né? Eu achei que ficou bem legal. Agora eu quero te passar aqui uma ideia diferente do que você pode fazer também. Quando a gente tem esse ciclone, observa aqui o que a gente fez o primeiro. Aqui eu fiz só o caninho, tá? E não tá preso isso daqui. Nesse caso eu já fiz preso porque eu já tenho um local que eu vou colocar lá certo. E eu não tinha pensado em colocar outro conector aqui antes. Então esse foi o primeiro protótipo que eu tinha feito. Só pintei ele agora e fiz uma alteração diferente. Colocando aqui os pezinhos para que eu consiga pará-lo tranquilamente, mesmo com peso aqui na frente. Observa que fica um ambiente legal. A gente consegue ver, né, um pouquinho se está cheio ou não. A gente vai conseguindo ver tranquilamente por aqui. Isso é bacana. Só que você poderia ter feito isso de uma forma diferente. Que forma, Adas? Em vez de a gente ter uma tampa aqui embaixo, é que eu quis, logicamente, colocar dentro dos meus balcões, igual eu tenho aqui um balcão, ali é outro. Eu gosto de colocar junto com o aspirador lá dentro. Mas se eu fizer uma caixa de madeira mesmo, de MDF, um caixote ali, um cubo, ou pegar um galão mais resistente, porque tem que ver a questão de, né, da sucção não estourar, porque aqui, lembra que estoura. Se a gente fizer uma tampar ali, dependendo da potência do teu aspirador, ele vai estourar aqui para dentro, tá? Eu já estourei um, te falo, porque eu já estourei um. Mas, se a gente fizer uma caixa aqui embaixo, com uma porta para abrir, ou pelo fundo do mesmo jeito, ou um conector aqui dentro, parafusando aqui, ó, pega um MDF aqui, parafusa, ou cola igual a gente colou aqui todo, e abre mais a parte central, para que aqui fica a parte do ciclone, o excesso vai caindo dentro daquele reservatório extra. E aí, o reservatório extra você faz com um tamanho bem maior. Se aqui em cima tiver bem mais vazio, ele vai passar menos poeira. Então, observa isso. Adam, está passando muita poeira para o meu aspirador. Provavelmente isso daqui já está ficando cheio. Não dá para ter o espaço dele ficar flutuando aqui, com espaço no meio vazio de pó. Então aqui acaba puxando o pó também, na hora que a gente coloca no aspirador. Por isso que acontece isso. Diferente do que a gente tem aqui, com base nele inclusive, olha, esse daqui é um ciclone, que a gente tem aqui dentro também, dentro desse aspirador de mão da Makita. É um aspirador bacana, que eu uso para aspirar o chão aqui. E diferente de antes de ter essa parte do ciclone, o pó vinha parar tudo aqui dentro. Então o pó aqui dentro, até nem sei como que tá hoje, ó. Tem um pouquinho só de poeira lá dentro, bem pouco. Aqui dá para ver que tem pós finos, mas eu limpei ele faz poucos dias. E aqui a gente tem, ó, onde vai ficando o reservatório com a sujeira lá dentro, tá? Tem pouquinho aqui no caso, tá vendo? Mas quando a gente aspira então, o que que ele faz? O pó vem, fica dando um vácuo e a poeira cai. E o restante do vento sobe para cima. A mesma coisa é isso daqui perante aqui, só que com o reservatório junto. Igual aqui. Aqui a gente tem o quê? O ciclone já dentro com o reservatório. Tá? Então o local que ele faz o giro foi a mesma ideia que eu quis fazer aqui. Então, poxa, Adas, tem que fazer o local separado do reservatório. Não. Se você fizer um local separado do reservatório, você vai ter mais espaço de compor aqui todo o pó que vai vir. Do jeito que está aqui atualmente, eu vou conseguir ter o pó até aqui, que eu já testei, até a metade dele, funcionou bem, tá? E, ou seja, metade dele aqui é praticamente o que eu colocava de poeira dentro do meu aspirador pequeno, só que fica muito fácil de tirar, né? Vamos colocar ele aqui? Fica muito fácil de fazer a limpeza. Mas antes, se você não deu o joinha, dá um joinha aí no vídeo se te ajudou, se todo esse conteúdo preparado para você. E se inscreve aqui no canal, porque somente menos de 20% das pessoas que acompanham o canal aqui realmente estão inscritos e não tinham reparado que tem que clicar no botão inscrever-se às vezes.
e ativar as notificações para você ser avisado de mais conteúdos igual a esse. Então vamos colocar aqui dentro agora. Opa, esse daqui já está funcionando. Inclusive eu vou te mostrar o corte. Vamos ver se é bom? Bom, estou com tudo ligado aqui. Esse estrutural aqui que a gente tem, ele vai compor a energia da máquina. Então esse fio ele leva para a máquina. Aqui eu tenho tomada, que eu tenho um botão para ligar e desligar, com duas tomadas aqui. Aliás, o interruptor, né, com 2 tomadas. Eu vou ligar ele aqui nessa outra máquina. Lá dentro eu tenho o aspirador, tenho o nosso ciclone e a gente tem aqui, ó, como fazer o corte. Eu fiz essa proteção para a poeira, ela ajudar a segurar um pouco mais a poeira aqui dentro. Vamos fazer um corte? Ó, não liga a máquina enquanto eu não ligar aqui para ligar o aspirador junto. Olha só a eficiência que a gente tem na questão da poeira aqui. Como você pode ver aqui, a gente não tem nem poeira aqui, ó, tudo limpinho. Porque puxou muito bem ali. E aí a gente tem o ciclone do jeito que eu preciso. Se eu precisar fazer a limpeza dele, ó, do jeito que está aqui, abro, derrubo dentro de um saco preto. Tá aqui, não preciso tirar nada dali. Trabalho super prático, do jeito que a gente queria. E agora eu vou colocar o outro ciclone que eu fiz nessa outra máquina que eu gosto demais. Essa máquina ela alimenta a SP6000 com a questão de sucção de poeira. Ela é auxiliar minha para muitas coisas, ela me auxilia. Então eu tenho aqui dentro o quê? Eu tenho toda... Deixa eu ligar a ligação aqui automática. Eu tenho uma chave aqui da minha tupia. O estojo da minha tupia com todas as meus bits estão aqui dentro. Todas as fresas, né? Aliás, aqui a gente tem um aspirador pequeno. Então aqui eu tenho uma tupia embutida com toda a infraestrutura. Local aqui para a gente mudar a alternação e já travar. A gente tem aqui um braço que puxa o pó que vai lá para a minha SP6000. Então em qualquer local eu uso ela como auxiliar. Tenho aqui, ó, braços que me ajudam a complementar. Então eu uso muito essa bancada. Ela realmente resolve bastante problemas que eu teria aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui. Essa peça aqui eu vou conectar aqui, que é o que está indo lá para a máquina de cima. A gente tem isso daqui subindo aqui para cima. Só que por que eu tenho esse bocal também? Porque eu posso ligar ele aqui na minha tupia por trás, ó. Então, aqui por trás, se eu colocar aqui, ó, ele vai estar funcionando para a tupia. Então, quando eu quero mudar, eu só mudo ali atrás essa conexão. E aqui dentro, então, eu fiz uma altura que eu consiga colocá-lo. Olha só. Ficou bom. Coube certinho aqui dentro, como você pode ver. E como que eu ligo aqui? Vamos fazer uma ligação? Vamos ver se está tudo certo aqui. Faz tempo que eu não ligo aqui. Na tupia. Tá tudo certo. O que eu uso para ligar? Somente aqui, ó. Esse controlinho remoto. Já está ligado. Desligado. Então, vamos olhar aqui dentro como fica? Olha só, vamos ligar. E ó, todo o pó que a gente tem aqui, ó, ele já tende a ir para lá. Tudo que a gente cortar aqui, ele já vai ser puxado. Ficou bom, né? E eu tenho certeza que esse projeto pode te deixar muito feliz com esse ciclone funcionando 100%. Às vezes mais dúvidas veio a surgir através desse vídeo. Por exemplo, tem dúvidas aqui sobre esse projeto? Quer ver um pouquinho mais sobre ele? Me deixa aqui nos comentários. Quer entender o funcionamento? Por exemplo, aqui eu tenho uma guia de corte rápido. Só te passando um overview. Ela está aqui, auxiliar para a minha guia de corte rápido. Então esse mesmo balcão ele pode ser usado o quê? Entre a guia de corte rápidos e o balcão, aonde eu levo, ó, a estrutura para onde eu preciso, com o cano pendurado por cima, o que fica muito fácil. Então ele me atende lá e aqui, a mesma estrutura com baixíssimo poeira que solta da máquina. A gente tem uma proteçãozinha aqui na máquina que ajuda um pouquinho mais também.
E a gente tem a parte funcional da aspiração puxando com força. E a gente não tem o barulhão que você teria se você colocasse um aspirador do teu lado. Por os aspiradores ficarem dentro dessas caixas, e a gente tem algumas proporções de vazão ali para você não queimar o aspirador, você elimina o barulho alto que teria no ambiente, para você não incomodar seus vizinhos, para conseguir fazer esses cortes aí na tua garagem de casa, com um balcão desse daqui, uma tupia auxiliar para você fazer muitos tipos de trabalho, por exemplo, rasgos, rebaixos, em gavetas, muitas coisas você usa aqui. Inclusive, o último que a gente fez aqui foi em caixas de prateleiras invisíveis em guarda-roupa para o curso. Ali a gente tem a guia de cortes rápido, onde eu corto tudo no esquadro. E aqui eu tenho o balcão, onde eu faço o desdobramento da chapa com tudo. Se eu tenho mais a coladeira minha, que está ali disposta aqui do lado, eu tenho uma marcenaria completa, tudo com rodinhas, tudo com balcãozinhos, tudo com as máquinas, dentro de gavetas, de portas, onde eu posso fazer todos os trabalhos sensacional. É bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece, deixa o seu joinha se você não deixou ainda, deixa-se inscrito aqui no canal e deixa o comentário se precisar, estou aí com você. Um forte abraço e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!